E como tinha dito, eu queria começar por agradecer à Ana Paula Canavarro a sua disponibilidade para estar conosco neste dia e fazer uma breve apresentação, sobretudo de algumas características que talvez sejam menos conhecidas. Todos sabemos, ou pelo menos uma grande parte sabe, que Ana Paula Canavarro é professora na Universidade de Évora, é professora associada do Departamento de Pedagogia e Educação da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, fez a sua formação académica superior na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com a licenciatura em Matemática no ramo educacional, depois o mestrado e o doutoramento na área da didática da matemática. Tem uma data de interesses e trabalhos no âmbito universitário também, tem participado em vários projetos de investigação, temos-lo ouvido ao longo dos anos sobre muitos temas. Neste momento, uma grande área de interesses da Ana Paula são as conexões matemáticas, acaba de ser reeleita presidente da Sociedade Portuguesa de Investigação e Educação Matemática, da CPM. Na APM é uma associada praticamente da primeira hora, habituámos-nos desde os primeiros profematos a vê-la intervir, participar, enriquecer-nos e enriquecer os programas dos profematos com as suas excelentes participações. Foi diretora da nossa revista Educação e Matemática, não consegui investigar durante quantos anos, mas tu poderás dizer, e, podemos sempre contar com ela, para além da clareza das suas intervenções, a qualidade do seu trabalho de investigação, que ela partilha connosco sempre que a solicitamos e por isso também agradecemos. E vou-lhe passar a palavra e o monitor para ela nos poder começar a falar. Obrigada, Paula. Obrigada eu, muito boa tarde a todos, a todas, em especial à Lourdes, agradecer esta introdução que me fez rememoriar algumas passagens da vida que que às vezes vão ficando para trás e com tanta gratidão, os contextos da APM, o que neles aprendi e quero fazer uma correção, eu não fui praticamente desde a primeira hora, foi desde a primeira hora, eu estive no primeiro Profmat, sou a sócia número 106 e portanto estou a brincar, mas é realmente um grande gosto e a APM acompanha o meu percurso profissional. Eu licenciei-me no ano em que a APM nasceu e portanto é um contexto que me é muito grato e quero começar por dizer também nesta sequência que me congratulo muito por a APM estar, como é seu costume, muito próxima, muito atenta e com energia a acompanhar este processo que desejamos que possa vir a ser um momento, um processo importante na viragem, na mudança ou no desenvolvimento curricular em matemática em Portugal. Portanto, penso que a associação e os sócios têm muito a dizer e que todos beneficiamos muito de estarmos com atenção, em cumplicidade uns com os outros. Eu vou compartilhar a tela, portanto eu vou, como disse, despender algum tempo inicial para me focar naquilo que é a ideia do currículo no currículo no ensino básico, tendo em conta o trabalho que foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho da Matemática e fazendo claro aquilo que é a minha valorização e a minha leitura do que considero mais relevante. Vou, portanto, utilizar um conjunto de slides que vou compartilhar e depois há de haver um momento em que me calo para que coloquem as questões e os comentários que entenderem, e convido também os colegas que aqui estão do Grupo de Trabalho da Matemática que funcionou com grande produtividade, se quiserem juntar-se a alguns comentários ou respostas que estejam perfeitamente à vontade para fazer.
Vou, portanto, compartilhar aqui a minha tela com, vou pôr aqui isto assim, vou puxar-vos aqui a vocês lá para cima. E portanto, peço desculpa, aqui qualquer coisa que não está a acontecer como eu queria. Estão-me a ver? Estão-me a ver e a ouvir? Estamos-te a ver e ouvir, e há pouco, quando fizeste a projeção, também estávamos a ver relativamente bem. Sim. Estávamos a ver bem, não? Eu é que não conseguia ficar com... Cliquei no sítio errado e não conseguia ficar com o ecrã e simultaneamente a vossa presença. Portanto, como disse, relativamente ao tema hoje, que foi o desafio da APM, é sobre o currículo do básico, tendo por base as recomendações para a maioria das aprendizagens da matemática dos alunos em matemática que foram elaboradas por este grupo, de onde eu trago esta fotografia dos saudosos tempos em que nos podíamos reunir agora não estás, desculpa Paula, agora não estás a projetar. Tiraste a projeção, ou pelo menos não estás a partilhá-la. Peço desculpa, não sei o que é que está a acontecer. Já começámos por ver bem, mas depois tu tiraste e não... Bem, neste momento. Não. Tiraste na altura em que foi aqueles 2 apitos. Foi. Tu estavas com o teclado e te queixaste. Acho que está tudo bem, não vejo aqui nada de... Não vejo nada. Então, compartilhar a tela, escolher o PowerPoint. Agora sim. Estão a ver? Sim. Agora pode começar a apresentação. Mas quando eu coloco, o problema é quando eu coloco... Tá bom, vê-se bem. Pronto, então se mudar de slide, continuam a ver bem? Continuamos a ver, sim. Pronto, então eu não mexerei mais em nada. Dizia eu que este grupo de trabalho, portanto faço uma introdução muito breve, porque como não sei quem está a ver-nos já tem alguma ideia, portanto produziu um relatório que está neste momento na sua versão final disponível no site da DGE, que se intitula, portanto aqui pode ser encontrado nos estudos e relatórios, tem esta singela capa e tem uma extensão de 345 páginas, onde nós fundamentamos aquilo que foi o estudo, que veio a dar origem às recomendações. Portanto, uma das decisões que nós tomámos foi que as recomendações fossem sustentadas no estudo, a realizar um estudo amplo, tomando em consideração documentos diversos e que tivesse uma abrangência temporal dilatada. Escolhemos 30 anos, porque é um conjunto de anos que é bastante importante, é um marco para o currículo de matemática em Portugal. E, portanto, lançámos-nos a esta missão, fizem também, portanto, o propósito de termos discussão pública que aconteceu entre julho e novembro, para a posterior elaboração da versão final em março de 2020. O resultado foi, para além do estudo que falei antes, um conjunto de recomendações que acabaram por ficar na versão final como 22 recomendações. Estas 22 recomendações têm este formato de recomendação, com um título, um corpo de um texto e um conjunto de números que precisamente remetem para as secções que sustentam de alguma forma ou que dão contributos para aquilo que é o teor da recomendação. Portanto, isto foi uma breve entrada, o estudo está disponível no site da DGE, portanto quem quiser pode a ele aceder com muita facilidade. Para o currículo, nós elaboramos 12 recomendações finais, como já referi. Eu não tenho tempo de
aqui referir todas e, portanto, fiz uma seleção, que é uma seleção bastante particular, mas que depois, se houver algum interesse por alguma outra, podemos a ela voltar. Nós, relativamente fazendo um overview geral, aquilo que recomendamos para o currículo, é a existência de um novo currículo de matemática que abranja toda a escolaridade obrigatória, mas dando atenção também à educação pré-escolar, dedicamos um capítulo a esse, não quero chamar a nível de escolaridade, mas percebem o que quero dizer, que seja global e alinhado, já veremos com o quê, com 2 níveis de decisão curricular, nacional por ciclos e um local por ciclos e anos de escolaridade, que seja da responsabilidade de equipas que tenham um perfil adequado, que se reja por princípios, que se dirija a todos os alunos, tenha propósitos diversos, que se foque em conteúdos relevantes, que dê ênfase à compreensão matemática, promova experiências matemáticas significativas para todos os alunos, todos os níveis de ensino, com recursos diversos e eficientes e que assuma o valor da avaliação para a aprendizagem. Isto era, se eu só pudesse mostrar um slide, seria este, que no fundo traduz as nossas ideias globais acerca do que é o currículo, não só para o básico, mas também para o secundário, apesar de hoje nos irmos aqui focar no básico. Vou então passar às recomendações, a recomendações mais específicas. Esta primeira recomendação é uma recomendação sobre o propósito a necessidade urgente de termos um novo currículo de matemática para todos os ciclos de escolaridade. Este currículo é um currículo que, ao contrário do que muita tinta fez correr, consideramos que deve ter por base aquilo que foi o que já aprendemos sobre o currículo português em matemática, sobretudo dando atenção às orientações nacionais naquilo, como dizemos, que elas evoluíram consistentemente, em especial na valorização de conhecimentos, capacidades e atitudes. Esta é uma ideia já bastante antiga, que continuamos a perseguir, que se continua a perseguir cada vez com mais veemência e com mais acuidade, e com esta focalização em conhecimentos, capacidades e atitudes de uma forma integrada, poderemos ficar em sintonia com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é uma proposta curricular de base que todos conhecemos e que nos parece bastante adequada. O novo currículo, para além disso, também deve tomar como inspiração, não como cópia, mas como inspiração, orientações curriculares internacionais de países que são, do ponto de vista dos resultados dos alunos da matemática, países interessantes, não é? Inspiradores, e deve também permitir garantir a qualidade do currículo único, que elimina a profusão e a disparidade de documentos curriculares nacionais que atualmente coexistem. Pois é, o slide não está a passar e eu não sei porquê. Procura a alternativa rato ou setas. Carrega sobre ele. Isso. Arranjei outra seta diferente. Trago aqui uma sustentação, algumas ideias de investigação, ideias de relatórios, ideias portanto, algumas delas estão espelhadas no próprio documento das recomendações, e este slide é uma imagem que possivelmente já terão visto em outros contextos,
que refere, como eu dizia há pouco, a importância do conhecimento das capacidades, das atitudes e dos valores serem abordados de uma forma interrelacionada e isso contribuir para aquilo que a mim me sensibiliza bastante, que é o bem-estar que a OCDE defende como algo importante como meta curricular, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista da sociedade. Por exemplo, outra fonte que tem a ver com esta questão, o Kuhn Gravemeyer, que esteve em Portugal na conferência sobre o currículo de matemática no século XXI, referiu como objetivos educacionais gerais para o século XXI a resolução de problemas, pensamento crítico, colaboração em grupos, comunicação, portanto, conjunto de ideias-chave articuladas que devem estar presentes no currículo do ponto de vista global. Trago aqui também, por exemplo, pensando agora nos outros países, aquilo que é a imagem que é icónica para o ensino básico na Finlândia, em que se estivéssemos agora tempo para estar a ler todos estes aspectos e, portanto, veríamos que o que aqui está representado tem muito a ver com esta combinação articulada de atitudes, conhecimentos e capacidades. E, por exemplo, em Singapura, este pentágono aborda precisamente, portanto este já focado na matemática, aborda precisamente o mesmo tipo de ideias. Colocando-nos em Portugal, no nosso perfil, que como já disse é um documento que valorizamos, este esquema conceptual daquilo que os alunos devem aprender ao final do ensino básico, da escolaridade obrigatória, também refere valores, áreas de competências diversas, princípios em que estão presentes todos este conjunto articulado e intrincado que no fundo criam as tais competências. O que é que acontece em Portugal? Em Portugal, nós durante estes tempos que aqui temos, até 2013, consideramos que esta ideia, sobretudo a partir de uma certa altura, da consideração da competência matemática, uma ideia que tomou bastante visibilidade, que nos últimos anos não tem o mesmo entendimento. E, além disso, eu vou passar estes slides muito depressa, o momento em que vivemos, temos ainda uns programas e metas de 2013, dos quais saíram as orientações gerais curriculares, a seguir saiu um documento com outra abrangência e com outro propósito, em que já a lógica daquilo que são os objetivos é diferente. Saíram normativos que influenciam a gestão curricular. Em 2018 aparecem umas aprendizagens essenciais que tentam, de alguma forma, colmatar algumas dificuldades, por assim dizer, dos programas e metas, mas este cenário é um cenário absolutamente difícil de gerir, que nos parece absolutamente indesejável e que num estudo avaliativo feito pela Ariana Cosme, por exemplo, se reflete muito a dificuldade de gestão de todos estes documentos curriculares que são absolutamente antagónicos. E, portanto, este propósito, esta nossa primeira recomendação tem, por um lado, este objetivo de criar um currículo de qualidade nacional que valorize aquilo que entendemos ser necessário e que coloca a matemática não como uma ilha, mas como um todo, mas em relação com um todo e com o conceito de competência. E, por outro lado, reduzir este ruído destes documentos. Por exemplo, os manuais escolares continuam a estar centrados nas metas e nos programas, e as indicações do Sr. Secretário de Estado para que neste ano se tomem as aprendizagens essenciais como o documento orientador não resolvem este problema, não é? Portanto, pensamos que é uma situação que o país precisa de resolver rapidamente.
A recomendação número 2 é talvez a recomendação mais mediática das recomendações que fizemos sobre o currículo, que tem a ver com o currículo com 2 níveis de decisão. Nós na versão final rearrumámos estas ideias e colocámos como segunda recomendação, mas portanto o Currículo Nacional de Matemática com nível de decisão local. O que é que isto significa? Significa que consideramos que a nível nacional deve haver um currículo de matemática central, prescritivo, que defina por ciclos de escolaridade aquilo que é comum para todos os alunos, considerando todas as suas componentes, todas as componentes que um currículo que se preze deve ter, e que ele deve ser, complementado, concretizado a nível local, com os que chamamos de documentos curriculares locais em matemática, que considerem os interesses e as necessidades das realidades locais identificadas pelas escolas e que considere a adequação às necessidades individuais de aprendizagem dos alunos. Como dizia, esta recomendação foi uma recomendação que suscitou algumas dúvidas. Quando ela era dialogada, quando dávamos a nossa perspectiva sobre ela, essa adesão à ideia foi, em geral, aquilo que aconteceu e que se explica, esta proposta explica-se para nós através da investigação, por exemplo, pela assunção de que um currículo, quando se fosse olhado só prescrito, do ponto de vista prescrito, deixaria por explicar muito daquilo que são as transformações que o currículo sofre desde o documento prescritivo até chegar aos alunos e até fazer a ser avaliado, portanto passando pelos mediadores curriculares, passando pela interpretação que os professores fazem, pela forma como o põem em ação, e trazemos aqui uma frase do Gimeno que diz que realmente o valor real para os alunos que aprendem os conteúdos depende dos processos de transformação a que ele é submetido e portanto não podemos ignorar que o currículo não pode, não deve ser encarado só como um documento prescritivo que o Ministério disponibiliza. Mais exemplos provenientes de investigação. Aqui, por exemplo, esta tabela ilustra-nos para os diferentes níveis de currículo os diferentes contextos e os protagonistas curriculares que nele entram e vê-se a importância absolutamente decisiva dos professores e o seu papel único na especificação e na diferenciação a nível das turmas. Dar às escolas e dar aos professores, assumir que as escolas e que os professores têm um papel importante no desenvolvimento curricular, parece-nos que é algo que resgata, resgata é um termo um bocadinho forte mais, mas valoriza aquilo que é o protagonismo curricular, aquilo que tem que ser o protagonismo curricular dos professores e que faz com que, por exemplo, possam definir com maior adequação aquilo que são os propósitos da escola. Esta ideia é uma ideia que existe formalmente explicitada em outros países. Trazemos aqui, por exemplo, o caso da Finlândia, que refere precisamente a definição dos currículos locais que complementam e enfatizam os objetivos, que orientam as atividades, os conteúdos-chave e outros aspectos, portanto, que estão especificados no currículo nacional, e o caso da Estónia, que também fala precisamente do currículo da escola, elaborado a partir do currículo nacional, tendo em conta as características únicas da região em que se escreve, interesses, vontades do pessoal, portanto, das oportunidades, no fundo, que têm
dependem dos contextos geográficos, socioculturais em que as escolas estão inscritas. É claro que esta ideia percebemos que possa parecer estranha, porque Portugal tem uma forte tradição de um sistema muito centralizado, normalmente há um currículo prescrito, que depois se espera que seja implementado, muitas vezes fala-se da implementação, que é um termo que não é muito grato para quando se fala de currículo, dá um estatuto menor aos professores e, por exemplo, esta tradição é tão forte como quando foi o programa de matemática para o ensino básico que estava definido por ciclos. Aquilo que aconteceu é que foi exigido aos autores que fossem definidos percursos de aprendizagem por anos em que se fizesse, no fundo, um trabalho que poderia ter competido às escolas. Outra recomendação que eu não queria deixar de focar era a do currículo matemático orientado por princípios. E daqui talvez sublinhar o assumir a universalidade do currículo. Esta ideia de que a matemática é para todos é uma ideia que se vem falando, mas as práticas e as concretizações das orientações curriculares para que o currículo seja de facto para todos, seja um direito universal de todas as crianças e jovens, ainda leva um bom caminho para percorrer. A coerência interna, a relevância, eu vou pegar agora aqui no livro vocês agora não me estão a ver, da renovação do currículo de matemática, porque que foi elaborado pela APM em 1988, para fazer uma ponte de que realmente já nesta altura se falava de alguns princípios que nós também aqui temos, embora muitos daqueles que nós aqui temos também estejam sustentados naquilo que são as ideias mais atuais da OCDE. Gostava também de destacar aqui nos princípios a importância de considerar a relevância da aprendizagem da matemática, de forma a que os alunos consigam ter a oportunidade de reconhecer a importância, a utilidade e o poder que a matemática lhes proporciona, nomeadamente no estabelecimento de conexões. E outro aspecto, que é um aspecto relativamente ao foco, de recomendarmos que seja num foco relativamente pequeno de conteúdos, de tópicos matemáticos, de maneira a se valorizar a profundidade e a qualidade das aprendizagens e não as grandes extensões de conteúdos que atualmente vão numa lógica muito diferente. Eu peço desculpa, o meu rato hoje está hipersensível, eu não sei o que é que se está a passar, de vez em quando os slides saltam. Também, relativamente ao nível cognitivo elevado, que das experiências de aprendizagem que devem ser proporcionadas às crianças, ricas e desafiantes, desde os primeiros anos. Estas ideias destes princípios sustentam-se aquilo que no fundo, e este livro do NCTM 2017, que é um livro que a APM traduziu para português em boa hora, sobre as práticas promotoras do sucesso, são para todos, portanto tem um conjunto de ideias que ilustram o que é importante para que todos os alunos, todas as crianças e jovens possam ser bem-sucedidos em matemática, o que não quer dizer naturalmente que todos vão conseguir ser igualmente competentes, mas quer dizer que nenhum pode ficar para trás e que nós não podemos, enquanto educadores e professores, aceitar essa ideia fatalística de que a matemática não é para todos. Relativamente ainda a outra questão que pode parecer polémica da quantidade de tópicos e que muitas vezes é focada, trazemos aqui esta citação da OCDE,
É tempo de mudar o foco dos nossos estudantes de mais horas, né? Há sempre esta ideia de que a matemática precisa de mais horas, de mais tempo. O problema é não haver mais tempo para a aprendizagem, mas sim o que é necessário é um tempo de aprendizagem de qualidade. Relativamente, queria ver que horas são, para gerir aqui um pouquinho o tempo. Relativamente às questões das finalidades diversas para todos os alunos, eu vou saltar, vou fazer aqui um apontamento relativamente a esta recomendação 5 de conteúdos relevantes baseados na compreensão matemática, porque a compreensão matemática é realmente algo fundamental, é a base fundamental para o sucesso da aprendizagem matemática por todos os alunos e, portanto, a ideia da compreensão, que é uma ideia que também é muito referida, é uma ideia que nós julgamos que tem que ser assumida com muita veemência. E aqui volta-se a falar da relevância dos conteúdos matemáticos, a ênfase nas conexões múltiplas da matemática, portanto, tudo aquilo que no fundo acaba por permitir que os alunos tenham a possibilidade de atribuir à matemática um papel importante e valorizar aquilo que estão a aprender. De uma forma muito breve, dizer que a falta de compreensão é aquilo que muitas vezes contribui para que os alunos iniciem processos de afastamento relativamente à matemática. É a compreensão e a possibilidade de se sentirem bem, que faz com que os alunos não comecem a adquirir a sensação do excluído, a sensação da não pertença, a sensação de que não vão conseguir e que é o início dos processos de insucesso e que temos que evitar a todo o custo. Também aqui não quer dizer contrapor, mas no fundo às vezes são lógicas que se contrapõem, a questão da compreensão com a memorização e, portanto, a OCDE em 2016 refere que esta frase, que também já está muito divulgada, que a memorização é pouco provável que seja eficiente se for uma estratégia única quando se resolvem problemas complexos em matemática e, portanto, a chamar a atenção de que práticas de memorização não são suficientes para aquilo que nos importa. Vou saltar este slide, mas não dizer, ao saltar vou dizer só que as orientações metodológicas, a existência de orientações metodológicas no currículo é absolutamente fundamental, não pode deixar de existir, porque a maneira como se trabalha, e está aqui só este breve slide do Kuhn-Grave-Meyer, estabelecendo uma cultura inquiridora, proporcionar a construção de matemática com significado, cultivar a motivação dos alunos é fundamental para a experiência matemática e, como viram, saltei vários e cheguei àquele que se foca naquilo que são o currículo de matemática para o ensino básico. Portanto, temos um para cada nível de ensino, por assim dizer, e este que aqui está, eu por acaso reparei nisto agora para esta sessão, ele está focado naquilo que são o entendimento sobre os conhecimentos matemáticos, mas com tudo o que está por detrás, em relação com estes conteúdos matemáticos. E para o ensino básico pareceu-nos importante destacar as estatísticas e as probabilidades e pô-las logo no início da frase, porque realmente são conteúdos que dão oportunidade de desenvolver aspectos daquilo que é a literacia estatística, que são absolutamente essenciais e desde os primeiros anos. Portanto, era outra coisa que queria dizer, tudo o que aqui está neste slide é para ser encarado do primeiro ciclo até ao 9º ano,
com uma abordagem à geometria que valoriza o desenvolvimento do raciocínio espacial e, por exemplo, falo da importância dos GPS, de tudo aquilo que tem a ver com a atual forma e as tecnologias com que vivemos. O sentido do número, fluência no cálculo mental, que é realmente aquele que deve prevalecer e sobre o qual se fala há muitos anos. A álgebra ancorada no desenvolvimento do pensamento algébrico, valorizando-se a modelação matemática, e aqui valorizando-se a modelação matemática está ligada ao pensamento algébrico, mas pode ser modelação matemática através da geometria, por exemplo, no primeiro ciclo há modelos geométricos muitíssimo interessantes, e esta ideia, portanto, das conexões entre domínios com vista a uma abordagem integrada da matemática. Estas nossas escolhas estão sustentadas em alguns relatórios, por exemplo, da Associação Americana de Estatística valoriza a questão da literacia estatística. O relatório do Instituto para o Futuro valoriza a questão das conexões, falamos aqui da transdisciplinaridade e da necessidade de, na próxima geração, desejavelmente uma pessoa conhecer um campo, mas ter a capacidade de conversar com um conjunto vasto de disciplinas, que vai muito contra a ideia da matemática como uma ilha, né, que muitas vezes acaba por ser o que acontece, e recorrendo ao PISA, as suas versões mais recentes, recupera aqui a ideia da literacia matemática, que possivelmente já toda a gente conhece, só para mostrar este esquema de como o PISA se refere aos conteúdos matemáticos, falando da variação e relações, espaço e forma, quantidade e incerteza e dados. Isto é uma forma completamente diferente de colocar as questões relativamente aos conteúdos matemáticos, não considerando da forma clássica os temas que nós temos com que estamos habituados a lidar, e aproveito para, portanto, num slide que pedi emprestado à Leonor Santos, aliás, quero agradecer-lhe que ela disponibilizou-me um conjunto de slides e eu usei alguns deles. Estes tópicos da matemática são vistos em subtópicos relevantes em articulação com outros domínios. Por exemplo, isto é um exemplo dos subtópicos, dos tópicos principais em relação com os subtópicos para a sociedade e a nova economia, e que depois resultam na decisão de quais é que são as especificações para cada um dos tópicos. Puseram aqui tópicos matemáticos 2030, que fazem realmente falta e que se tornam relevantes para a aprendizagem de todos os alunos. Eu não vou pôr este slide, vou interromper o partilhamento e vou pedir desculpa ter demorado tanto tempo e destes saltos dos slides, que foi aqui, aconteceu aqui qualquer coisa. Muito obrigada, Paula. Nós agora vamos deixar estes 15 minutos que faltam para podermos colocar questões à Paula através do bate-papo. Tanto ela como eu temos acesso às questões que nos colocarem. Portanto, se ela não vir, se ela entretanto começar a responder, eu posso ir recolhendo e fazendo resumo. Enquanto não aparece nenhum, eu faço uma questão, está bem, Paula? Que comentários é que te merece o resultado do Teams? Este último. Parece que não tem nada a ver, mas
sobretudo relacionado com o anterior, em que já houve influência do atual programa IMETAS, não é? No TIMSS 2015, e com este em que há ainda uma forte influência desse programa, mas o que é que tu achas que aqui poderá estar a ter um maior peso nesta variação que não foi muito boa nestes últimos resultados? Bom, eu, em primeiro lugar, devo dizer que eu ainda não consegui dedicar-me à análise dos resultados do TIMSS, deste último que conhecemos agora no dia 8, não foi? E quero fazê-lo, e acho que é algo que nos deve acompanhar, preocupar a todos, fazê-lo de forma fina, porque às vezes as grandes parangonas não traduzem traduzem sempre, em geral, visões um bocadinho fatalistas, e que eu acho que é importante nós analisarmos com detalhe o que é o significado de cada uma portanto, esmiuçado dos resultados. De qualquer das maneiras, daquilo que eu ouvi na comunicação social e nas intervenções que tive a oportunidade de ouvir, eu posso fazer um conjunto breve de considerações soltas. Para já, os alunos que responderam a este estudo, portanto em 2018-19, são claramente, eu acho que o João Costa explicou isso bastante bem na RTP2, na entrevista na RTP2, alunos que foram abrangidos ou só pelas metas e pelos programas, ou por uma transição, não é? Porque temos alunos de 4º ano e alunos de 8º ano, e portanto, e eu acho que nós temos sempre que olhar com uma certa cautela para os resultados e para os resultados e para aquilo que são as colagens dos resultados aos efeitos das mudanças de currículo. Porque as mudanças de currículo não são como o interruptor, não é? Não se muda um programa e os resultados, e não há produção de efeitos naquilo que são as aprendizagens dos alunos logo no ano a seguir, até porque normalmente há desfazamentos, há desfazamentos portanto, nos anos em que os professores, o que eu quero dizer, o currículo não entra todo ao mesmo tempo em todos os anos nas escolas, não é? Portanto, há aqui um conjunto de complexidades que eu acho que nos dificulta. Por um lado, não sei se era isso que tu estavas, onde tu um dos pontos que tu querias focar, que dificulta esta questão de pensar de quem é que é a responsabilidade, ou pronto, por aí fora. Por outro lado, também queria chamar a atenção que, embora não devamos ficar contentes por ter baixado, estamos a baixar 15 pontos em 1000, não é? Também não é assim uma coisa assim tão horrível, quer dizer, o jornal, vem aquela coisa toda, os alunos portugueses baixaram 15 pontos, não sei o que, são 15 pontos em 1000, não é? Não penso que não mudámos assim muito relativamente ao sítio onde estávamos. E se virmos como está no relatório o gráfico que ilustra a evolução, portanto, existem 3 estudos TIMSS em que os alunos portugueses participaram, antes deste, e o que eu acho que é muito significativo e que nós valorizamos no relatório foi a evolução abissal que houve desde início dos anos 90 até agora, não é? Agora, sim. De qualquer das maneiras, deixa-me só dizer mais uma coisinha, é que o que eu acho que, independentemente do que dizem os resultados dos alunos, o que eu acho que nós não temos nenhuma dúvida, depois de termos feito este estudo das recomendações, e portanto, quando eu falar do estudo que antecede as recomendações,
é que nesta evolução ao longo dos 30 anos, eu acho que isso fica muito visível com o nosso estudo, com a análise curricular, há uma evolução muito consistente naquilo que são as apostas em algumas ideias-chave, como seja a valorização de capacidades como a resolução de problemas, por exemplo, por aí fora. E quando chegamos aos programas das metas e das aprendizagens, das metas e portanto, estamos a falar do programa do Nuno Crato, dos programas que vêm a partir de 2013, essa aposta consistente que vinha a existir em Portugal leva uma machadada, não é? Porque a resolução de problemas, o conceito está presente nos currículos, mas é um conceito nas metas e nos programas, mas é um conceito completamente diferente, não é? Para o primeiro ciclo fala-se dos problemas de passos, que não é claramente a resolução de problemas que vem a ser defendida desde algumas décadas e que está em sintonia com aquilo que são as tendências curriculares nos outros países e em instituições como a OCDE. Portanto, eu acho que a mim falta-me estudar o que é que dizem os detalhes do TIMSS, mas acho que podem dizer coisas bastante complexas. Acho que devem ser relativizados e acho que devem ser contextualizados e que para os contextualizarmos é importante olharmos a distância sobre aquilo que é a evolução de Portugal nos últimos anos, décadas. A Dora está a colocar uma questão que ainda não conseguimos ver qual é. Se entretanto... Podes escrever, é que eu peço... Dora, podes dizer, em vez de escrever, podes colocar lá, está bem? É o seguinte, eu penso que há pouco, quando uma das recomendações que a bocado defendiam era o currículo nacional em 2 níveis de decisão, se não me engano foi assim que colocou a questão. O nível, a parte nacional e depois a parte local em que complementa ou concretiza, se não me engano era isto, o currículo nacional. A minha questão, a minha opinião é de que forma ou que mecanismos depois vamos ter para que isto não se traduza em maior, como é que eu ia dizer isto, sem ser muito polémica. Sabendo como, infelizmente, ultimamente, é tudo que se fala em adequação, geralmente acaba em facilitar, fugir a tudo que seja difícil. A minha pergunta é como é que nós vamos garantir que não haja ainda maior disparidade entre regiões, basicamente essa, de níveis locais, a partir do momento que há um grupo que pode mexer neste currículo. Não sei se me fiz entender qual é a minha ideia. É mecanismos da gente ter a certeza que realmente a matemática é aquilo que disseram, matemática para todos, e não para alguns. Não sei se me fiz entender. Acho que sim, Dora, eu acho que a sua questão é uma questão muito, muito importante. Não sei se tem a ver muito não sei se é uma questão que não sei se não é uma questão que se pode colocar sem haver níveis de decisão curricular nacional e nas escolas, não é? Porque realmente nós devemos preocupar-nos, as escolas devem preocupar-se, penso que é uma das funções das escolas, com o garantir que a matemática e as outras aprendizagens possam ser realmente para todos, não é? E contrariar este espécie de desígnio nacional social de que se acha natural que as crianças possam, como se tivessem nascido com um gene, às vezes já é na educação pré-escolar que já se acha normal que a criança não goste de matemática. Eu acho isso uma completa aberração. Portanto, eu não sei se é o contrário, mas eu diria que a questão é uma questão global e que o haver um nível de decisão nacional e um nível assumidamente de decisão local
eu estou a dizer assumidamente porque ela acaba sempre por acontecer. Não há nenhum professor que ensine os seus alunos sem ter um nível de decisão que não foi o nacional. Todos os professores tomam as suas decisões, que podem ser mais pessoais ou podem ser pessoais compartilhadas com colegas, e portanto o currículo é sempre transformado, assuma-se ou não se assuma, mas o assumir-se nas escolas, ou seja, assumir-se o nível de decisão local, do meu ponto de vista, é uma ótima estratégia para que se possa trabalhar nesse sentido que está a dizer, de precisamente darmos atenção a todos os alunos, porque o nível de decisão local em que todos os professores da escola, eventualmente até com conciliações a nível dos agrupamentos, não é? Mas todos os decidem o que é mais importante, o que é que vai ser valorizado, que estratégias é que vão adotar, como é que se podem apoiar uns aos outros, não é? Esta questão dos professores poderem trabalhar em colaboração e, portanto, no último destes debates, a Leonor Santos falou muito sobre estes aspectos do desenvolvimento curricular e do desenvolvimento profissional. Portanto, acho que a questão do nível da decisão local cria condições muito mais favoráveis a que as escolas possam precisamente definir concretizações daquilo que é o currículo nacional, que tenham sentido nos seus contextos, que vão ao encontro dos seus alunos e que ao isso ser assumido pela escola há uma cumplicidade profissional e um apoio profissional que é muito mais eficaz do que se os professores ficarem sozinhos no sentido de cada um ser responsável pela sua prática a partir de um currículo nacional único. Esta questão uma coisa que eu não disse há bocado é que estas recomendações têm que ser vistas todas em conjunto umas com as outras, não é? Isto é um bolo integrado, e a forma como nós pensamos nas recomendações que têm a ver com o desenvolvimento curricular, de alguma forma apoiam esta ideia de haver o currículo nacional e haver o currículo com o nível de decisão local. E sobre isto queria dizer só mais uma coisa, que era o seguinte, os currículos locais, a Dora usou uma palavra que é a questão da adequação e da facilitação, não é? Mas os currículos nacionais, na lógica como nós os pensamos, ou os currículos locais na lógica como nós os pensamos, eles cumprem todos os princípios do currículo nacional. Não, e o currículo nacional defende para que todos os alunos experiências com nível de desafio cognitivo elevado e, portanto, com o currículo local não se espera que seja uma redução do nível das experiências matemáticas que os alunos devem ter oportunidade de ter, mas em uma concretização, uma especificação. Paula, aqui mais um. Desculpa, Dora, tá? É só para dizer obrigada. Ok, obrigada a nós. José Paulo Coelho pergunta se relativamente à valorização da avaliação para as aprendizagens, se consideras que deve haver orientações mais contundentes no currículo prescrito ou manter totalmente o nível de decisão sobre esta matéria nos órgãos de gestão pedagógica das escolas. De facto, os atuais programas não têm qualquer indicação sobre a avaliação, não é? Exatamente, remetem para a legislação. Nós consideramos que o currículo, um dos aspectos que o currículo deve focar, o currículo nacional deve focar, é precisamente o da avaliação. Um currículo, para ser completo, não pode deixar as questões da avaliação
de lado, nem remetê-las para escapulir-se com questões de legislação que muitas vezes determinam outras coisas que não têm nada a ver com qual é que é a forma como se encara a avaliação, como se olha a avaliação, e nós, portanto, uma das recomendações que temos é que precisamente seja assumido o valor formativo da avaliação pedagógica, e é onde tem alguns entrevimentos, nomeadamente que os próprios alunos possam beneficiar e compartilhar, ser cúmplices da avaliação. Não é só a avaliação formativa de caráter pedagógico, ter um papel de regulação das práticas do professor, mas é ele servir efetivamente para a aprendizagem dos alunos e, portanto, o currículo deve falar sobre diversos instrumentos de avaliação, diversas modalidades de avaliação, deve falar sobre a importância do papel dos alunos da avaliação, deve falar sobre como o erro deve ser mobilizado para as aprendizagens e não para as penalizações, por aí fora. Obrigada, Paula. Estamos em cima da hora. Eu queria agradecer a todos os participantes a sua presença e também as suas intervenções. Queria agradecer mais uma vez à Paula este fim de tarde que nos enriqueceu tanto. Muito obrigada, Paula. Queria desejar a este pequeno grupo, depois receberão mais formalmente da parte da direção da APM as boas festas, um Feliz Natal, uns dias bons, com saúde, e queria anunciar ou pré-anunciar o próximo ciclo de debates. O segundo ciclo de debates terá 2 sessões em janeiro, a começar no dia 14, portanto 14, 28, e depois, passado 15 dias, em fevereiro, mais 2 sessões, sendo que acho que a última é 25 de fevereiro. Para a primeira sessão do dia 14 de janeiro, já temos confirmada a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa. Passado 15 dias, o João Pedro da Ponte falará exatamente sobre a questão do raciocínio matemático. Em fevereiro, a última sessão estará a cargo do Domingos Fernandes, que nos vem falar sobre a avaliação das aprendizagens, e temos ainda aqui uma data para preencher, para completar o programa, que assim que estiver fechado será certamente anunciado na página, enviado por newsletter e abriremos as inscrições como fizemos para este ciclo de debates. Não se esqueçam que em janeiro temos um novo ano, convém, quem não atualiza as cotas por débito direto, pedimos de facto que o façam em janeiro para que todos possamos participar desta iniciativa que é para os sócios. Debatemos muito se deveríamos fazer este debate alargado, certamente que era uma mais-valia, mas também achamos que os sócios merecem esta regalia, e também é aos sócios que queremos ouvir sobre estes assuntos, e é neste âmbito também da associação que gostamos e que queremos neste momento debater estas questões. Muito obrigada pela vossa presença, um resto de boa noite. Obrigada, Paula, e quero agradecer também à Leonor e ao Jaime que fizeram este primeiro ciclo de debates em torno do relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho da Matemática, ao qual eles pertencem e que o Jaime coordenou. Muito obrigada a todos. Obrigada também. Adeus.